Olá, hoje nós vamos conversar com o presidente da Federação Israelita do Rio de Janeiro, Alberto Klein. Olá, Alberto, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Boa Boa tarde a tarde ou bom todos. dia, né? Vamos ver, ou até boa Bom noite, pode dia, ser. boa tarde, boa noite. Pois é, a gente não sabe nunca para onde está indo, por É exemplo. verdade. Alberto, você acaba de ser eleito, né? Presidente da Federação Israelita num ano totalmente atípico. A gente estava conversando agora mesmo sobre isso, que parece que até tem pessoas que ainda não sabem dessa sua posse. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando é que você tomou posse e por que que houve essa mudança, apesar da gente saber que foi por causa da pandemia, mas como é que vocês chegaram à conclusão de que seria a maneira mais correta de fazer? Não, foi o Conselho Deliberativo que ficou preocupado com uma eleição no meio da pandemia e aí passou pelo Conselho, teve uma assembleia, teve uma alteração estatutária, uma disposição transitória para que esse ano fosse eleição indireta e acabou sendo a eleição pelo Conselho Deliberativo. Aqui, na verdade, no Rio, eu acho que é o único lugar do Brasil que a eleição é direta e vai continuar sendo, então a próxima gestão volta a ser direta, mas esse ano acabou se alterando o estatuto para uma eleição indireta através do Conselho Deliberativo. E dia 22 de outubro, que a nossa diretoria tomou posse. Certo. E, no caso, vocês eram chapa única, de qualquer forma, não? Isso também facilitaria, porque como chapa única, as pessoas já sabiam que nós iríamos ser eleitos, então facilita essa alteração e facilita uma eleição indireta nesse momento de pandemia. Alberto, fala um pouco sobre o seu trabalho como ativista na comunidade judaica. Antes da Federação Israelita, onde mais você atuou? Eu, tirando o movimento juvenil, começando na comunidade, em 1989, eu comecei a trabalhar pelo colégio TTH, era o Talmud Torah Herzliya. Se não me engano, em 91 eu assumi a presidência, até 95. Em 95 eu assumi o Clube Monte Sinai, eu já era vice-presidente do Roberto Striger, até 2001. E em 2001 eu assumi a fusão dos colégios TTH e Barilan, até 2011. Aí eu fui para a Hebra Kadisha como vice-presidente. Em 2014 eu assumi a presidência da Hebra Kadisha. Em 2017 eu voltei para o Monte Sinai e agora em 2020 eu voltei, quer dizer, entrei na Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro como presidente. Agora, no meio desse percurso, eu fui diretor administrativo da FIERJ, eu fui vice-presidente da FIERJ na gestão do Osias Wurman e inúmeras outras instituições que eu fui ativista comunitário. Você tem essa ligação forte com a comunidade, né? Isso sempre foi... como é que você... Assim, a FIERJ era uma meta ou isso aconteceu por um acaso? Como é que foi essa sua ideia de não, eu agora quero participar mais diretamente pela federação? Como eu já fui vice-presidente da FIERJ, eu vou te falar que, com certeza, a FIERJ não era uma meta. Não tinha nenhuma intenção, porque a visão da federação seria, e dependendo do presidente, mais política, e eu sempre me vi mais no executivo, fazendo acontecer, e você está percebendo por onde eu passei, foram grandes desafios, inclusive agora eu sou presidente
do Memorial do Holocausto, a Associação Cultural Memorial do Holocausto, então são grandes desafios, e eu me vejo nesses desafios. O que me fez ser candidato? Um dos grandes motivos foi a própria pandemia. Eu vi a federação cada vez mais distante das federadas, as federadas, muitas delas não sabendo como se portar diante a todas as dificuldades, todos os obstáculos financeiros, todo tipo de obstáculo que até hoje ainda persistem. E aí eu me sensibilizei, porque muitos já achavam desde 15 anos atrás que eu viria a ser candidato a presidente da federação, mas o que me sensibilizou foi trabalhar por essas federadas, reestruturar um pouco essa comunidade, usar toda a minha experiência que eu tenho dentro da comunidade para a comunidade, mas representar também para fora. Eu não tenho dúvida que um dos objetivos principais da federação é a representação política, é o trabalho contra o antissemitismo, de uma forma atuante, tanto é que eu estava comentando o que a federação está fazendo até foi ontem, o caso foi anteontem, e a gente entrando com uma notícia-crime no Ministério Público Federal. Isso aqui é muito importante, que tenha uma federação atuante, uma federação atenta, e que as pessoas, e os judeus se sintam seguros e que saibam que não vai haver omissão. Agora, por outro lado, nós temos as federadas, que é a alma da nossa federação, porque sem as federadas você não tem federação, e que a gente precisa trabalhar muito pela recuperação delas. E eu, nesse momento, estou trabalhando muito pela recuperação delas, ajudando a elas, e não existe intervenção, não existe imposição, a FIERJ não faz nenhum ato impositivo, simplesmente a FIERJ ajuda a quem quer ser ajudado para melhorar o atendimento à comunidade judaica do Rio de Janeiro. Essa aqui é a função, é a minha visão, e eu estou pronto a ajudar qualquer federada dentro das nossas possibilidades, porque a federação tem a sua limitação, até de força, né, de braço, mas eu acho importante através da comunicação, através dos órgãos de comunicação, a gente vai entrar muito, eu estava comentando com você, muito firme, numa mudança de identidade visual, numa mudança da marca, numa mudança da visão que a gente deve ter e apoiar as nossas federadas. Alberto, deixa eu te perguntar. Primeiro esclarecendo que essa ação que vocês estão entrando é contra o programa Pânico. Não. Não? Não. Qual é o programa? Eu não vou entrar contra o programa e não vou entrar contra a rádio. Isso aqui é em São Paulo. A gente está entrando na pessoa física contra o pseudo-humorista Léo Lins, conhecido como Léo Lins. Não é a primeira vez dele, e a gente está acionando ele como pessoa física. Certo. Ele precisa responder ou esclarecer o que aconteceu. A gente não intimou o programa é em São Paulo, então o âmbito é da Federação Israelita do Estado de São Paulo, eu deixei claro com o presidente de lá que eu não vou interceder, mas o programa é a nível mundial, na hora que está no YouTube, e a pressão e a colocação de todos os judeus do Rio de Janeiro em todos os chats, as federadas, a vereadora Tereza Berger se pronunciando, o deputado estadual, o Alexandre Knoploch se pronunciando, isso aqui faz a federação agir, porque a gente não pode ficar omisso, porque quem responde pelos judeus do estado do Rio de Janeiro, apesar que os nossos políticos nos ajudam muito, nos apoiam muito, mas é a FIERJ. Então, a FIERJ tem que acionar e a FIERJ tem que
agir. Essa que é a minha opinião, mas não é contra o programa. A gente nem entrou no programa, e sim na pessoa física, do pseudo-humorista. Certo. Em relação à ajuda às federadas, a gente está vivendo um ano totalmente atípico, né? Como todo mundo já sabe, a pandemia, a crise financeira. Como está hoje a Federação Israelita diante dessa situação e de que forma as federadas podem obter esse auxílio? Ele não é um auxílio financeiro, naturalmente, mas como a federação pode apoiar as federadas nesse momento? A federação pode, como nós estamos fazendo, a gente está fazendo reuniões por grupos de federadas e as federadas afins, e elas têm que dar um passo adiante para ver como a gente pode ultrapassar esses obstáculos, talvez trabalhando mais juntos, talvez se engajando de uma forma que diminua as despesas, que aumente a receita, que a gente entre em campanha de doações, mas eu só acredito em campanha de doação quando você mostra trabalho, quando você mostra o que está fazendo e quando você mostra que você está dentro do teu limite. Então, na minha opinião, olhando e fazendo um diagnóstico da comunidade do Rio de Janeiro, nós temos muito a trabalhar. E quando nós começarmos a trabalhar, eu acho que nós vamos ultrapassar esses obstáculos. Olhando caso a caso, se você olhar, até isso aqui é um exemplo, na Federação de São Paulo, e olhar a Federação do Rio, você vai ver diferenças dentro das federadas. As federadas precisam aqui trabalhar mais juntas. Eu não falo que não vou chegar vamos juntar todas, não é esse o caso, mas sim trabalhar juntas e tentar sair da dificuldade de uma forma coesa. E o que a Fierj pode fazer pode provocar essa discussão, provocar essas reuniões, porque quando cada um fala, sempre enriquece o outro. É uma troca, isso aqui, né? É uma troca, e tem que ver qual a dificuldade de cada um e tentar a solução, muitas vezes, está dentro deles mesmos, mas as federadas precisam se abrir entre si dentro do seu segmento e ter essa troca e buscar uma solução, porque eu estou lá na construção do Memorial do Holocausto e aí eu costumo falar, se a gente olha um Holocausto nazista e olha que as pessoas saíram de lá e a resiliência e a força deles se recuperarem toda a dignidade humana e continuar a vida, então isso aqui, a pandemia, é muito pouco isso. A gente não pode deixar se abater. E isso aqui a gente só faz trocando e tentando trabalhar, e com certeza a gente vai conseguir. A gente não pode se abater, você fecha tudo e acabou, e fala que não tem dinheiro, não tem condição, não tem futuro, mas não é assim. Eu vi, a gente não parou a obra do Memorial do Holocausto na pandemia, a gente não parou não teve falta de dinheiro, não teve nada, então a gente teve muito trabalho. Lógico que nesse momento tem que trabalhar muito mais, mas cada um se propõe a isso e precisa disso, e eu acho que a gente tem que conseguir. Você tem ideia de quantos judeus existem no Rio de Janeiro hoje? Olha, pelas estatísticas, eu vou falar que em torno de 20 mil. 20 mil. Mas o último IBGE que eu tenho ciência, eu acho que era 25 mil, mas eu estou falando por tanto aliar, por tanta gente, Em torno tanto de 20 mil, afastamento, né? eu acho que sim. E em relação às federadas, são quantas federadas? 62. 62. Você acha que existe um número, esse número é um número bom, é um número alto, ou talvez não tanto? Qual seria o ideal
né, para atender uma comunidade como a nossa? Eu nem quero entrar nesse assunto, porque é muito delicado. Eu acho que a gente poderia unir forças. E aí você já conclui qual é o meu pensamento. Certo. Mas eu não acho, pode ser que isso aqui seja um início de um processo, porque unir essas forças você precisa começar um namoro primeiro, até chegar a um casamento. Mas a consciência tem que vir, eu não tenho dúvida que as pessoas têm que entender que as instituições, quer dizer, não são de pessoas, são da comunidade, e a gente é passageiro, e eu costumo falar que ninguém sabe aonde é que eu vou ser presidente, você vê que eu já passei por tantos lugares, no futuro. Então, não adianta eu defender uma instituição como a gente defende um time de futebol, entendeu? É diferente. A gente não é dono de nada, a gente passa por elas, a gente tem que tentar deixar o legado e tem que pensar qual a melhor forma de atender uma comunidade desse tamanho, só isso. E qual é a melhor maneira que a gente pode usar a força comunitária para as instituições que existem, e não esquecer a área assistencial, que agora está muito necessitada, que é uma das áreas que a gente tem que dar a maior força depois dessa pandemia, a área, a falta de emprego, a falta de assistência médica, a falta de assistência hospitalar. Por mais que o hospital assista o número de pessoas não é o suficiente. Então, a gente tem que pensar, como comunidade, como a gente pode fazer para atender o máximo possível e não deixar a nossa comunidade sem esse atendimento que é primordial. Você, no seu entender, os judeus do Rio de Janeiro, eles estão pró-Federação Israelita, eles procuram a federação, como é que é essa relação e se ela não é hoje o ideal, se existe algum projeto de atrair esses judeus que não estão ligados à nossa comunidade, da forma necessária que seria o ideal? Na minha visão, sem colocar culpa e nem procurar culpa em nenhuma gestão passada, porque cada gestão é uma gestão, cada gestão encarou obstáculos, dificuldades, e a gente tem que entender e não tem que julgar, mas, na minha visão, a federação deveria de se aproximar mais das federadas e mais dos judeus, do estado do Rio de Janeiro. Eu senti isso durante esses anos. Lógico que quem está na federação tem problemas demais e, às vezes, não é fácil também atender as demandas das federadas, atender a um judeu. Eu entendo toda essa dificuldade, mas eu estou dando o diagnóstico que eu vejo o que a gente precisa mudar. Como é que a gente vai tentar mudar? É pela comunicação. Por isso que hoje à noite a gente tem uma reunião para aprovar, quer dizer, aprovar não é o caso, que já está aprovada toda a primeira campanha, e a gente tem só um mês de gestão, e começar a trazer, começar a esclarecer, começar a divulgar, porque os judeus estão longe, ou as federadas estão longe, porque não sabem ou não têm consciência da missão da federação. Então, se você não tem consciência, se existe a pergunta para que serve a federação, e a gente não esclarece, tem algum vazio nesse processo. É uma pergunta crítica, né? Porque todo mundo sabe isso. O que é, para que serve a federação. Então, ou a gente não está sabendo divulgar, e as pessoas não têm a percepção do que está acontecendo, não é bom, mas sempre volta à comunicação, tá certo? Porque se você estivesse fazendo
e você não está divulgando, as pessoas não têm essa visão, não recebem essa informação. E se você não está fazendo, é um problema maior. Yeah. Então, a base é a comunicação. Agora, a menos que eu não queira fazer, entendeu? Se eu não quiser fazer, é melhor não ter comunicação e ninguém tem acesso e fica restrito ao pessoal que está muito ligado à federação e diminui a crítica. Mas eu prefiro jogar, sabe, tudo para fora e receber a crítica, comentário, sugestão, porque, no meu entender, enquanto for respeitosa, é enriquecedora. Quando passa o limite do respeito, em qualquer momento, aí eu prefiro nem responder, entendeu? Mas toda crítica, toda sugestão, todo comentário, se for respeitoso, com certeza vai ter minha resposta. Para melhorar, e se for para construtivo, né? Isso. É a visão construtiva do caso. Quando você sente que a visão é destrutiva e o que você fizer não vai atender essa pessoa, porque, na verdade, entra um problema, às vezes, político, ideológico, e quer derrubar, e muitas vezes existe isso, e aí criam fatos, factoides, tudo, porque você sente que o objetivo é estranho, né? Então, a gente tem que parar e, para mim, nem me interessa a gente perder energia, perder tempo, mas quando é construtivo, eu não tenho dúvida, mas a gente vai trabalhar muito violento e você vai ter a oportunidade de ver, partindo para cima das redes sociais, partindo para cima de tudo, com São os campanhas instrumentos que a gente tem a nosso esclarecedoras. favor, né? Hoje em dia, a gente Isso, tem as mídias sociais que nos é permitem isso alcançar a mesmo. todos. Isso mesmo. E a primeira campanha, quer dizer, vai ser disparada provavelmente semana que vem, mas a gente teve um mês que a gente trabalhou, a gente se preparou para mostrar uma nova cara. Não significa que a Fierj estivesse ultrapassada ou parada, longe disso, mas a gente quer mostrar uma cara nossa, uma cara nova, uma diretoria nova, que dos 30 membros da diretoria, 10 são jovens. Então, o que é importante a gente dar a força para o jovem? Porque eu não sou o futuro, mas eu preciso ajudar o futuro a acontecer. Então, tem que ter jovens. 1/3 da nossa diretoria é jovem. 1/3 veio que eu peguei, que já vinha trabalhando comigo há muito tempo e que realmente acabam sendo escudeiros, que não vão te abandonar se tiver um grande problema, um obstáculo. E 1/3 são pessoas que completam a pluralidade necessária que a Fierj necessita. Essa é a composição da nossa diretoria e hoje a gente está formando um grupo muito forte, uma diretoria muito forte. Lógico que no começo muita coisa acaba dependendo de mim, porque as pessoas querem ver, quer dizer, qual a minha visão, qual o meu pensamento, mas aos poucos, depois de assimilar, isso aqui vai andar sozinho, e aí a força é muito maior, porque você tendo uma diretoria atuante e consciente, realmente é tudo que a Fierj precisa para ter uma excelente gestão. E não só um presidente, porque não consegue um presidente fazer o que a Fierj necessita que seja feito. E, no caso, a Federação Israelita, assim como qualquer instituição, ela precisa ser, para ser forte, depende também, está muito vinculado aí à verba dela, né? Como a Federação Israelita encontra-se hoje? Ela tem apoiadores, essa comunicação, mesmo sendo através das redes sociais, naturalmente ela vai demandar custos, e isso a gente vê que é uma coisa que tem que acompanhar, né? A gente ter uma instituição com poder, ela tem que estar junto, ter apoiadores.
Como é que hoje a FIERJ encontra-se? A FIERJ se encontra equilibrada, mas não significa que tem verba para fazer tudo o que eu estou comentando. Mas só que a verba aparece quando aparecem os projetos. Porque tem gente que prefere captar os recursos para fazer. Eu, tirando o período que eu tive na Hebra Kadisha, que não precisava passar com o pires na mão, todos os outros anos que eu fui presidente, você imagina, por essas instituições que eu falei, eu precisei dos doadores. E a verba aparece quando aparece o projeto, quando a gente demonstra e consegue a credibilidade e consegue a confiança dos doadores, dificilmente eu vejo faltar o recurso necessário para determinado projeto. Então, a gente nem começou ainda a captar os recursos, porque a primeira parte toda, mesmo na comunicação, está sendo tudo feito pelos nossos diretores de uma forma sem custos, e o que tem custo pequeno, a gente resolve com a nossa verba mesmo e sem grandes medos. Mas quando a gente avançar, você tem um projeto, as pessoas veem começar a acontecer. E quando começa a acontecer, quando você faz uma mudança, você estimula até o doador a querer vir junto com você. Porque todo mundo quer participar quando alguma coisa está acontecendo. Está dando certo. E eu acho que o caminho é esse, pela minha experiência, e é o caminho que a gente vai trilhar. A gente nunca sabe se a gente vai conseguir. E eu falei logo na primeira reunião da minha diretoria que a gente não sabe se vai ter sucesso, a gente tem que ter trabalho, que sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Então, tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. E quando você trabalha, você é recompensado. Aí pode ser que Deus ajude, mas se você não trabalhar, com certeza você não vai avançar. Então, você tem que entrar nos projetos, você tem que mostrar o que você vai fazer. E eu acredito que aí os recursos aparecem e você consegue fazer, e cada vez você fica mais forte, porque isso aqui é um moto contínuo. Mas eu não acredito de chegar e falar, eu preciso de 100 mil, porque senão eu não consigo fazer, aí eu falo um bocado de coisa. Mas como é que eu vou convencer o doador que eu vou fazer? Lógico, tem muitos doadores que já me conhecem, vão falar, pô, legal, eu vou te ajudar, mas eu nunca fiz isso, então eu prefiro não fazer. Eu prefiro começar a trabalhar e mostrar que o trabalho está em andamento e partir para a captação. Tá certo. Em relação à política externa, a FIERJ é uma instituição política, ou não? Política é uma instituição política apartidária. Apartidária. Como Federação Israelita do Estado... E isso facilita no sentido de que, independente de quem venha a ser o prefeito, a instituição, a federação possa ter uma boa relação. Isso mesmo. Não importa, quer dizer, eu como pessoa física, o que eu pense, eu como federação, quem for o prefeito, quem for o governador, quem for o presidente da República, a gente tem que ter relacionamento. Eu, pessoalmente, eu posso ter a minha visão, a minha escolha, mas eu, como federação, falando na federação, colocando no programa da federação, usando a máquina da federação, de jeito nenhum. Pessoalmente, todo mundo sabe o que eu penso, em quem eu voto, porque eu estou há 30 anos na comunidade. Eu brinquei no outro dia que começaram a falar, não fala isso, falava assim, olha, quem não me conhece, dificilmente, quer dizer, alguém não me conhece e não sabe como eu voto, com quem eu voto, mas isso não significa que eu, quando cheguei na federação, a gente, inclusive, teve uma homenagem
do ano de falecimento do Rogério, saudosa memória, o Rogerinho, e eu tive cuidado de não gravar a fala de nenhum dos dois vereadores que estavam lá, porque ainda não tinha acontecido a eleição, até ficaram meio assim, mas eu achei que a Fiesg não podia naquele momento. Infelizmente, a gente até perdeu essa gravação, mas eu fiquei preocupado em gravar e acabar vazando de alguma forma, porque hoje o WhatsApp é muito mais rápido do que a gente consegue controlar qualquer coisa. Então, nós nem gravamos. Agora, é certo ou errado? Não importa, mas naquele momento eu achei que iam falar, eu estou beneficiando esses dois, mas foram os dois que foram lá, e foram os dois que falaram, mas eu só gravei quem não tinha nada a ver com política, nem, sabe, porque ia aparecer no programa da comunidade na TV. Então, esses cuidados a gente tem que ter. A Fiesg, sem dúvida nenhuma, tem que ser apartidária. Política a gente faz e é obrigação de fazer, né? Tá certo. Alberto, para a gente concluir, qual é hoje o maior desafio da Federação Israelita? O maior desafio continua sendo algumas federadas que a gente tem que ajudar muito, que a situação é delicada, é um momento delicado, mas eu falo que nada que me desespere, mas que vai exigir muito trabalho, e realmente a gente precisa dar muita força para algumas federadas nesse momento. Muita força, muito mais que se imagina. Mas a gente precisa ultrapassar como todas as empresas estão ultrapassando. Mas o maior desafio hoje que eu vejo é isso, porque representar, lutar contra o antissemitismo, isso aqui acaba sendo, não é que seja mais fácil, porque nós temos que encarar, botar a cara e lutar e não interessa, mas é diferente o desafio, porque você ajudar as federadas, primeiro, não depende só de você, depende de você, das federadas, de todo um conjunto, mas eu acho que nesse momento, na nossa comunidade, a gente precisa dar uma atenção muito grande para as nossas federadas, para elas saírem desse problema fortalecidas, é sempre difícil, mas precisa, porque as federadas fortes é uma federação forte, é uma comunidade forte. As federadas fracas não têm comunidade. Isso aqui é uma comunidade em declínio que provavelmente o futuro virá uma pequena comunidade, o que é muito ruim. E que ninguém quer. Ninguém quer. Então, as pessoas têm que ter essa consciência. Tá certo. Alberto, quero te agradecer. Que isso, eu que agradeço, Denise. E dizer que o nosso jornal está à disposição da Federação sempre que precisar, como mais um braço de comunicação para divulgação, que esse é o nosso papel, né? A gente tem um trabalho feito por voluntários e a gente também acha que é importante e essencial, né? Quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente conhece a verdadeira notícia, a notícia verdadeira, né? Porque tem muita notícia falsa também que não acrescenta nada. Então, é isso que eu queria também te dizer, que estamos à sua disposição e da sua diretoria. Obrigado, Denise. Todos vamos Falou. Um abraço. Tchau, outro, tchau.